Boa tarde, pessoal. Então eu vou estar gravando uma sequência de vídeos aí para vocês que vai servir como a nossa aula de reposição, né? Porque como nem todas as nossas aulas estão sendo lá na escola, a gente está fazendo um horário reduzido, então eu vou estar repondo uma dessas aulas com vocês nesse formato de vídeo, né? Para não ficar uma coisa tão cansativa e ser mais proveitoso essa nossa aula em formato de vídeo, o que que eu resolvi fazer, né? Tirando essa primeira partezinha do vídeo aqui, que eu estou explicando para vocês como que vai rolar, todo o restante do vídeo eu fiz através de captura de tela. Então, enquanto eu vou explicando, enquanto eu vou revisando o que a gente falou na sala essa semana, eu vou dando uma comentada, eu vou capturando a tela do celular e aí então, ao mesmo tempo que eu estou explicando e tal, vai aparecendo as imagens, as coisas relacionadas às aulas que a gente teve durante a semana. Porque assim eu acho que fica menos cansativo e fica mais proveitoso, né? Porque ao invés de eu só falar aqui a mesma coisa que a gente falou durante a semana lá na sala, vocês vão vendo as imagens, vão vendo essas coisas, porque às vezes lá no dia a dia na sala, né, a gente não consigo, né, sempre mostrar a imagem do que eu tô falando, pra gente ilustrar, pra gente imaginar, né, as coisas dos temas lá da aula. Então, aí com o vídeo fica melhor, né? Porque aí capturando a tela, enquanto eu vou explicando, vocês vão vendo as imagens ali. Então, todo tema que eu tô falando, ao mesmo tempo ali eu vou pesquisando, vou abrindo imagem, vou abrindo notícias, coisas pra gente ir vendo, né? E aí no final também dou uma explicada, dou um exemplo das nossas lições de casa. Então, vai ser desse jeito, beleza, pessoal? Então, valeu. Agora vai começar a parte aí com a captura de tela. Até mais, pessoal. Valeu, obrigadão. Fala galera, dando continuidade aqui então, agora eu vou usar esse recurso de gravar o vídeo com a captura da tela aqui, para enquanto eu vou falando, enquanto eu vou explicando, eu vou mostrando para vocês alguns exemplos do que eu tô comentando e que está relacionado aí com o que a gente viu na sala de aula durante a semana passada também, porque às vezes lá na sala, né, a gente comenta sobre o tema, né? Às vezes a gente usa a lousa, eu uso a lousa para desenhar alguma coisa, tento mostrar a imagem na apostila, né? Mas é mais difícil da gente ver, então por esse recurso aqui fica mais fácil, né? Então a gente vai falar aqui sobre a formação do território brasileiro, né? Então, como o território do Brasil ele foi se modificando ao longo do tempo até ele chegar nesse formato que a gente tem atualmente. Atualmente a gente viu que são o formato com 26 estados, um Distrito Federal, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês como esse território foi mudando ao longo do tempo, até chegar nesse formato que a gente tem hoje em dia, e depois no final eu vou mostrar também, vou pesquisar aqui junto com vocês aquilo que eu tinha deixado de lição de casa, né? Então eu tinha pedido para vocês pesquisarem lá sobre os estados mais populosos e os estados que são maiores em território, e aí no final a gente vai fazer isso também. Então, começando aqui, né? Então, a primeira formação de território no Brasil, né? É o formato lá que eu falei em capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias é como se fosse a divisão dos nossos estados bem antigamente, né? Então, essa aqui, ó, foi a primeira divisão de estados que o Brasil teve, vamos dizer assim, né? Primeira coisa que vocês podem reparar vocês veem aqui que tem a parte que tem as capitanias e tem uma parte aqui em cinza, que é o restante do território brasileiro. Então, vocês lembram que a gente falou lá na aula, como devido àquele acordo entre Portugal e a Espanha, né, que a partir de eles pegaram lá determinado ponto de referência, aí tudo que se encontrasse de um lado para lá desse ponto de referência ia ser de Portugal, e tudo que encontrasse do outro lado ia ser da Espanha. Então vocês podem ver aí como que a parte que hoje é o território brasileiro inteiro, como que a maior parte disso, em tese por esse território, ficou com a Espanha. Então aqui no comecinho da colonização, que é esse pedaço que tem aqui, vocês veem que hoje a maior parte do território brasileiro era a área ali da Espanha. Então vocês podem ver aqui, o centro-oeste inteiro, praticamente Mato Grosso, o sul, Rio Grande do Sul, parte lá de cima, onde tem a floresta amazônica.
quase tudo isso deveria ficar com a Espanha por esse acordo, né? Mas como a Espanha não utilizou, não ocupou, vamos dizer assim, né? A Espanha acabou deixando lá Deus dará, não deu uma atenção para o lugar, aí acabou que Portugal foi tomando aí essa parte. Então essa aí é a primeira divisão de estados que o Brasil teve. Eles já tinham noção de que o Brasil nessa época, né, essa parte que eles dominavam aí, era um território muito grande e que por ser um território muito grande não dava para uma pessoa só administrar. Então não dava para botar um cara aqui para administrar esse território todo, porque era um pedaço muito grande. Então como que os caras fizeram, né? O que os caras pensaram para facilitar para eles? Eles dividiram em vários pedaços, né? E aí o rei lá de Portugal botou uma pessoa para cuidar de cada um desses pedaços. Então esses pedaços que eles dividiram, cada um para uma pessoa cuidar, são esses primeiros estados. Então essa configuração aqui. Então tem Maranhão, segunda parte, Maranhão, primeira parte, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, segunda parte, Santo Amaro, São Vicente, primeira parte e Santana. Então cada uma dessas partes tinha uma pessoa que o rei de Portugal colocou para cuidar. Então essa pessoa que era responsável por desenvolver o lugar, por fazer a galera se organizar ali, fazer umas cidades, fazer plantações, né? Então tudo isso foi aí nessa primeira divisão em capitania hereditária que a gente fala. Por que a gente chama de capitania hereditária, né? Porque os caras que eram responsáveis por cuidar, né, cada um deles de um pedaço, né, esses caras eram os capitães daquele lugar, né? Então o capitão de Pernambuco, o capitão da Bahia, o capitão de Ilhéus, né? Por isso capitanias. E o hereditário, não sei se vocês lembram, mas hereditário quer dizer uma coisa que passa de pai para filho. Então por isso que a gente fala capitania hereditária, porque o cara que recebeu, né, essa missão de cuidar desse lugar, se ele morresse, acontecesse alguma coisa com ele, era o filho dele que ia ter que ficar para cuidar, o filho dele ia herdar, né, como se fosse uma herança, o direito de cuidar dessa parte. E depois o neto, o bisneto e assim sucessivamente. Então, não é igual hoje em dia, porque hoje em dia cada um dos estados, né, tem lá o seu governador que tem que cuidar daquele território, mas hoje o governador é eleito pelo voto, não? Então as próprias pessoas vão lá e votam para eleger esse governador. Nessa época não era assim. Nessa época o rei de Portugal escolhia uma pessoa para cuidar desse território, e aí se essa pessoa morresse e tal, ficava o filho dele e assim por diante. Então não tinha uma eleição, né, para decidir quem ia cuidar desse lugar. Aqui, ó, também dá pra gente ver bem essa divisão do Tratado de Tordesilhas, né, que eles fizeram. Então você tem aí esse pedaço aqui pro lado direito, é a parte que deveria ficar com Portugal, e todo o restante do lado esquerdo deveria ficar com a Espanha. Então se esse tratado tivesse sido seguido certinho e tal, ó, a maior parte do Brasil que está em branco ia ficar com a Espanha, e essa parte que está em laranjinha aí são os outros países que tem aqui em volta do Brasil. Então Argentina, Uruguai, então além de todos esses outros países aí, Argentina, Uruguai, Colômbia, serem da Espanha, a grande parte do território brasileiro também seria da Espanha, e Portugal ficaria só com essa parte menor aqui pro lado direito. Só que não aconteceu dessa forma porque Portugal foi ocupando, né? E aí acabou ficando até quase que meio a meio. Vamos. Aí depois, já mais pra frente, né? Depois esse formato aqui, né, de capitania hereditária não deu muito certo, não teve muito lugar que desenvolveu. Eles foram indo mais pro interior e ocupando mais pedaços, né? E eles foram indo mais pro interior, ocupando mais pedaços. E aí eles foram criando mais estados, mudando esse formato aqui. Outra coisa que vocês podem reparar aqui é que os territórios, né, tipo onde acaba Pernambuco, começa a Bahia, onde começa Itamaracá, né, não tem as linhazinhas certinhas igual a gente tem hoje do mapa, né? Vocês veem que é uma linha reta.
É porque como era muito antigo, os caras eles ainda não tinham um mapa exato desses pedaços, né? Eles sabiam como era. Então eles fizeram ali meio que uma estimativa e dividiram os pedaços na régua mesmo, mesmo sem ter muita noção. Então por isso que são essas linhas retas. Então a gente pode colocar aqui, vamos pôr território brasileiro 1750, já tinha mudado bastante. Aqui, ó. Então em 1750, ó, já tá bem maior, ó, vamos pegar esse aqui que é melhor. Então já tá bem maior do que aquela primeira divisão lá. Então aquela primeira divisão pegava só um pedaço ali. Aqui o Portugal já tinha ocupado vários outros territórios, né? Mas ainda é um mapa um tanto diferente da maneira como a gente está acostumado a ver hoje em dia. Mas já é bem mais parecido, né, do que aquela primeira divisão que a gente viu lá. Então nessa divisão aqui o Brasil tinha, ó, em vez dos 26 estados do Distrito Federal igual tem hoje em dia, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então o Brasil estava dividido só em 11 estados, né? Então você tem o Rio Grande do Sul lá embaixo, aí já tem São Paulo como um estado, tem Minas, tem Rio de Janeiro, tem Espírito Santo, Goiás, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso e o Grão-Pará, que era o maior estado. Vocês podem reparar que algumas coisas nesse mapa estão escritas diferentes da maneira como a gente conhece hoje em dia. Então, por exemplo, Minas Gerais, hoje escreve com I ali no final, né? Minas Gerais. Aqui vocês podem reparar que está com E. E o Goiás, que a gente até comentou na sala também, o Goiás nesse caso aqui está escrito com Y. E não está errado, né? É que a língua portuguesa, às vezes as coisas vão mudando também. Então naquela época se escrevia desse jeito. Então Minas Gerais naquela época era com E mesmo, Goiás era com Y. Então bem diferente esse mapa aqui também, apesar de já ser bem mais parecido. Vocês podem reparar que tem algumas partes do mapa brasileiro de hoje que ainda não tem aqui, que são áreas que o Brasil adquiriu só depois. Então, por exemplo, aqui no lado esquerdo do Grão-Pará, vocês podem ver que o desenho é diferente de como é hoje em dia, porque ainda não tinha, por exemplo, o estado do Acre, que vai entrar só depois. Aqui no Rio Grande do Sul também tá diferente, porque tem um pedaço ali do Paraná que nessa época ainda não era considerado parte do território brasileiro. Então ainda era bem diferente. Vocês veem que Goiás era bem maior, porque aqui Goiás ainda era um estado só, depois vai dividir em dois, vai ficar Goiás e Tocantins. Mato Grosso também era um estado só, depois vai ter a divisão em Mato Grosso do Sul. Os estados do Nordeste, que hoje em dia são 9 diferentes, né? Nessa época eram só 3, então era só Maranhão, Pernambuco e Bahia. Hoje em dia são 9 estados no Nordeste. E ali no norte também, que hoje em dia são vários estados, aqui era um só, era tudo considerado o Grão-Pará. Certo? Ali também uma formação da mesma época. Agora vamos pegar a divisão um pouco mais para frente. Ó, essa aqui ela já é um pouco mais para frente, já é um pouquinho mais avançada. Vou abrir ela maior aqui na tela. Ó, vocês podem reparar que essa aqui já tinha mudado bastante coisa, ó. Então a parte ali do Rio Grande do Sul já tinha separado de Santa Catarina, então tem um pedacinho ali no sul que já se chama Santa Catarina. O Nordeste já está bem mais dividido também, então ao invés de ser só 3 estados, agora o Nordeste já está dividido em vários, igual a gente conhece hoje. Então já tem Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Então já está bem diferente. Então também mudou aqui. Ainda não tem o Acre nesse formato aqui, mas já está diferente. São Paulo aqui está pegando a parte que hoje em dia é São Paulo, mas está pegando também a parte que hoje em dia é o Paraná. Então São Paulo era bem maior nessa época aqui.
Minas Gerais também era muito grande, Minas Gerais ia até lá em cima, no Nordeste. Aí depois Minas Gerais vai dar uma diminuída e essa parte de Minas que está mais para cima, ali perto do Nordeste, vai virar tudo Bahia. Ó, outra coisa que a gente comentou na aula que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, um mapa, deixa eu ver isso aqui, tá comparando. Aquele outro estava melhor. Ó, esse aqui, gente, que a gente comentou na aula também. Então, hoje em dia tem um país, né, aqui perto do Brasil, que chama Uruguai. Mas teve uma época em que esse país, né, o Uruguai, ele também era um estado brasileiro, que ficava lá para baixo do Rio Grande do Sul, que é esse aqui que tá em verdinho aqui embaixo, a Cisplatina. Então, antigamente, a Cisplatina era parte do... Cisplatina também era parte do território brasileiro. Aí, que nem eu comentei na aula, a Argentina achava que essa parte tinha que ser dela, o Brasil achava que tinha que ser dele. Eles entraram numa guerra e aí a Inglaterra interveio e falou que não ia ser de ninguém, então, e aí e deixou esse território independente, né, que virou o Uruguai. Mas teve essa época aqui então também em que a Cisplatina, que é o Uruguai, foi parte do território brasileiro, então era também mais um estado. Certo? Aí depois o Brasil perdeu esse território. Quer ver? Vou pegar um mapa aqui da América do Sul para vocês verem onde é o Uruguai hoje. Então, ó, aqui, ó, tá vendo o Uruguai aqui embaixo do Brasil, esse país pequenininho? Então essa parte aqui, que hoje em dia é outro país, também já foi parte do território do Brasil. Era um estado aí então que chamava Cisplatina. Aí agora a gente vai pegar aqui um mapa. Não é esse. Ó, esse aqui é um mapa da época, logo algumas décadas depois do Brasil ter adquirido o estado do Acre. Lembra que eu falei que esse estado aqui, o Acre, né, lá perto do Amazonas, ele era parte do território da Bolívia, só que a galera lá se identificava mais com o Brasil. Aí o Brasil fez um acordo lá com o governo boliviano e pagou para os caras pro Acre passar a ser parte do território brasileiro. Então aqui em 1943, que é esse mapa, então a divisão de estados era desse jeito, então já era bem mais dividido, ó. Então vamos ver quais são as principais diferenças para hoje em dia aqui, né? Aqui no sul, por exemplo, hoje em dia o sul é só Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nessa época aqui tinha um estado chamado Ponta Porã e outro estado chamado Iguaçu. Esses dois estados não existem mais. O estado de Iguaçu juntaram, né, a maior parte dele ali foi juntada dentro do estado do Paraná e Ponta Porã foi juntado dentro do Mato Grosso do Sul. Então esses dois estados não existem mais, acabaram sendo agregados por outros. O Distrito Federal nessa época, vocês reparem que ainda era no Rio de Janeiro, porque a capital era o Rio de Janeiro, então ainda não era lá em Goiás, né, na cidade de Brasília. Aí o Nordeste ali já era praticamente igual, o Sudeste também, o Mato Grosso ainda não estava dividido, em Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Goiás também ainda não estava dividido entre Goiás e Tocantins. Aí vocês têm um outro estado lá perto do Acre, Guaporé, que é onde hoje em dia é o estado de Rondônia. Então, nesse caso aí só trocou de nome, é o mesmo território, né, de Rondônia, que nessa época chamava Guaporé. E lá em cima, onde é Roraima, hoje em dia chamava-se Rio Branco. São as principais mudanças. Aí você já vê que esse mapa aqui já tem bem mais a cara de como é o Brasil hoje em dia. Uma outra modificação que teve também na época, teve uma época em que o estado do Rio de Janeiro foi dividido em dois. Aí a gente tinha um estado que chamava Guanabara
Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, você tinha um pedaço ali que era Rio de Janeiro e um outro pedaço aqui que era o estado da Guanabara. Então, o estado do Rio de Janeiro foi dividido em dois. E por último, a gente vai ver aqui como que está hoje em dia, né? Então, hoje em dia tem essa divisão aí em 26 estados, mais um Distrito Federal. Mas conforme a gente viu, isso foi mudando ao longo do tempo, então podem acontecer mais mudanças Pode acontecer mais mudanças com o passar do tempo, que nem eu comentei na sala lá. Não faz muitos anos que teve, por exemplo, aí no caso do Pará, a proposta para que o estado do Pará fosse dividido em 3, né? Virariam 3 estados ao invés de ser um só. Então essas coisas dependem muito da política, da vontade da população, então às vezes eles vão mudando, e eles vão mudando com a finalidade de deixar de um jeito que fique melhor para administrar o território, né? Tentando deixar as pessoas com as características mais parecidas dentro de um mesmo estado, e aí vão dividindo para facilitar a administração desse território. Certo, galera? Então, valeu, até mais.